Vamos nós à nossa 7ª aula dos distintivos de uma Igreja Batista Reformada. Nós estamos promovendo essa série de aulas por causa da exposição da confissão, especialmente do capítulo número 7, que fala da aliança do Senhor, a aliança de Deus. Então, quem aqui já tem alguma ideia do que é um cabeça federal, uma representação federal? Quem já ouviu falar, quem pode dizer alguma coisa, quem tem uma noção assim do que é? Alguém já... Com certeza alguém já ouviu, né? Porque eu já falei, né? Mas quem tem alguma ideia do que significa isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Federal. Então, me introduzir aqui um pouquinho, né? A teologia aliancista, que é a mesma coisa de teologia pactual, que é a mesma coisa de teologia federal, né? Então, são todas sinônimos, né? Ela estrutura o relacionamento bíblico de Deus com o homem através de uma representatividade legal, que é chamado também de cabeça federal. A ideia de representação. Dentro dessa concepção de estrutura do relacionamento de Deus com o povo, os dois grandes cabeças são Adão e Jesus Cristo. Cada um deles representou um povo. Então, Steven Lawson diz o seguinte: como cabeça federal da raça, Adão e também Jesus são representantes de duas raças de pessoas. Na cruz, Jesus representou o seu povo, uma raça escolhida, que seria justificada por meio de sua morte. Sproul, falecido pastor presbiteriano, diz o seguinte: o julgamento de Adão foi para toda a raça humana. Como cabeça federal da raça humana, Adão representava toda a humanidade. A queda de Adão foi a nossa queda. Jesus representava uma nova humanidade quando encarou os ardores da nova provação. Então, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema extremamente especial para a concepção, para o entendimento do que é uma teologia pactual. Sem a compreensão do que significa esse tema, nós não compreenderemos corretamente a estrutura do aliancismo, por exemplo, a estrutura de uma teologia pactual. Esse é um conceito muito claro nas Sagradas Escrituras, conforme o texto que foi lido, ali é o texto mais expressivo que tem, apesar de ser espalhado por toda a Sagrada Escritura. Mas é um termo que é especialmente pontuado ou enaltecido pela teologia aliancista, ou a teologia da Nova Aliança também. A teologia da Nova Aliança faz isso, né? Quem escutou o áudio que a irmã Nádia colocou do devocional do John Piper no grupo hoje, viu o pastor John Piper falando sobre um cabeça federal ali, o Senhor Jesus Cristo, como o nosso representante, né? Então, a teologia da Nova Aliança, que é a posição que possivelmente o pastor John Piper segue, ela também aborda de forma mais avultosa o conceito de representação federal. Os dispensacionalistas não descartam isso, porque não pode descartar, está na Bíblia, mas eles não exaltam com tanta notoriedade essa concepção, porque traz a ideia de aliança, de pacto. Então, eles não colocam isso como parte da sua estrutura. Já na teologia pactual é parte da estrutura, porque depende dessa concepção todo o sistema. É a concepção de representação, né? Então, vamos nós aqui à definição de termos e a compreensão mais exata, mais detalhada do que isso significa. Então, hoje a gente vai começar
a abrir mais a Bíblia, a olhar mais textos bíblicos, né? O conceito de representatividade na teologia pactual é fundamental para a sua compreensão, visto que essa própria terminologia originou o nome do sistema, também conhecido como teologia federal. O conceito faz referência ao representante federal. Esse federal vem do latim foedos, que significa aliança, pacto, de uma raça, de um povo ou de um grupo. Carrega a ideia de uma representação legal. Quando os irmãos pensam de legalidade, os irmãos lembram de aliança, os irmãos lembram de pacto, os irmãos entendem por contrato. Um contrato, um pacto é um contrato, né? Então, essa representação legal em nome de outros, que inclui tanto autoridade quanto responsabilidade. Então, aquele que representa um grupo, uma raça ou um povo, ele tem autoridade e responsabilidade sobre outros. Isso quer dizer que em um pacto existe a necessidade de alguém que represente um grupo ou uma raça. Os Reinhans, eles disseram o seguinte, eles escrevem muito sobre isso, né? Principalmente Samuel Reinhard. Para estar em um pacto, você deve estar unido à cabeça federal daquele pacto. A relação de cabeça federal é imediata em cada pacto, ou seja, quando há uma pactualidade formada ali, imediatamente todos aqueles que estão abaixo daquela representatividade passam a ter os benefícios ou as maldições pelo pacto. Os benefícios se cumprido, as maldições se desobedecido. Então, todos aqueles que estão na representatividade. Esse não é um conceito desconhecido. Quem assistiu um vídeo que acho que eu compartilhei com alguns irmãos há um bom tempo atrás, do pastor Fernando Angelim, falando sobre teologia bíblica, ele tocou nesse conceito. Esse conceito de federação, de federalismo, de representação federal, é o sistema, por exemplo, do nosso país. Esse não é um conceito desconhecido. É um conceito muito comum. Muitos países têm esse tipo de representatividade. Por exemplo, a nossa república, o Brasil é uma república federativa. É uma república de estados confederados, ou seja, estados que possuem uma aliança entre si, são estados aliançados. Esses estados, por sua vez, elegem os seus delegados para que eles representem o país dentro e fora dele. Então, nós temos uma democracia, mas é uma democracia não anarquista, é uma democracia representativa. Nós não tomamos as decisões, nós elegemos pessoas que tomam as decisões por nós. Não é assim? É assim que funciona o nosso sistema político, o nosso sistema governamental. Então, essa concepção é uma concepção muito comum ao redor do mundo. Essa concepção de representatividade legal. Se o presidente, por exemplo, pelos meios necessários de congresso e tal, pronto, se eles decidirem que nós vamos entrar em guerra com algum país, nós entramos e pronto. Não tem a opção de alguém levantar a voz e dizer, eu não vou guerrear. O país vai ter que guerrear, porque aquele que representa o país, ele tomou uma decisão. E essa decisão foi tomada por todo o país, porque é isso que ele representa. Ele representa todo o país, cada cidadão. Certo? Então, portanto, né, isso significa que aquilo que é imputado ao cabeça federal, por consequência, também é imputado àqueles que ele representa, seja algo bom ou seja algo ruim. Então, vamos observar aqui uma citação. A participação na aliança e nas bênçãos da aliança dependem da cabeça federal imediatamente. Todos os membros de um pacto, de acordo com os termos de um determinado pacto, têm direito a todas as bênçãos ou maldições incorridas pelo cabeça federal. Esse conceito não é apenas comum, mas ele é central
na antiga aliança. Quando eu falo da antiga aliança, numa determinada proporção, eu estou se referindo, não somente eu, mas quando todos falam, estão se referindo, dependendo do contexto, ou a todo o Antigo Testamento, que era a aliança que governava o Antigo Testamento, mas especificamente a aliança do Sinai, a aliança com Moisés. Então, quando se fala, por exemplo, da Antiga Aliança e da Nova Aliança em contraste, está se falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De forma mais estrita, está se falando da aliança com Moisés e da aliança com o Senhor Jesus Cristo. Nesse caso aqui, está se falando do sistema que governava, por exemplo, o Antigo Testamento ou a antiga dispensação, que era a dispensação antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse conceito não é apenas comum, mas ele é central na antiga aliança. Esse conceito, ele universaliza a responsabilidade das bênçãos e maldições, ou seja, ele torna universal o alcance das bênçãos ou das maldições por causa da sua por meio da sua representação legal. Quando o Senhor Deus fez alianças ou fez pactos, ele não conversou com cada pessoa que habitava a terra naquele momento. Ele não fechou um pacto com cada indivíduo, com cada pessoa. Ele fechou através de representantes gerais, representantes globais, em escalas menores e escalas maiores. Então, universaliza a responsabilidade das bênçãos e maldições sobre o povo provenientes da obediência ou não daqueles que eram representantes legais ou cabeças federais. Esse conceito é amplo e claramente visto em todo o Antigo Testamento, de forma que não se aplica apenas aos níveis elevados da sociedade israelita, mas aos múltiplos níveis em que é possível identificar uma relação de autoridade e uma relação de responsabilidade sobre outros. Então, vamos abrir nessas passagens aqui para a gente poder ter um entendimento mais claro. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, Êxodo capítulo 34, versículo 7, Lamentações capítulo 5, versículo 7 e Jeremias capítulo 31, versículo 29. Então, vamos abrindo aí na ordem. Êxodo 25. O que é que ele está dizendo? Se eles não observarem os mandamentos, quem será punido? Mas os filhos não pecaram. Por que os filhos serão punidos? Porque os pais são os representantes legais ali. Vamos abrir aí 34, 7. Terceira e quarta, os irmãos entendem isso, né? Geração. Por que passa para outra geração? Então, embora esse seja um conceito bem teológico, ele sai de princípios muito claros das Sagradas Escrituras. E eu acho que o importante, que isso é o difícil de compreender, ou é o difícil de esboçar, é essa concepção de que essa estrutura relacional, ela permeia todos os níveis de uma sociedade com quem Deus se relacionou. Isso não está afirmado apenas em Adão e em Jesus, em apenas Abraão e os seus descendentes. Essa é uma concepção global, instituída para o relacionamento de Deus com a humanidade. Essa concepção de que existe cabeças que representam legalmente outros. Nós vamos desenrolar mais isso. Agora vamos ver isso indo profetizado o seu fim. Lamentações 5:7. Ok, então nós vemos Jeremias profetizando o fim, no capítulo 31 de Jeremias, versículo 29, versículo 30. O fim é Cristo. Onde isso chegaria ao fim? Por causa daquele cabeça federal que cumpriria aquilo que outros não poderiam cumprir. Jeremias 31, 29 e 30. Essa passagem ela começa especialmente no versículo 27, mas para a gente basta ler do 29 e 30.
Não percebem? Ele está apontando para um dia em que essa antiga aliança, essa antiga estrutura pactual, apontado para uma escala geral, não seria mais observada no povo por causa de um representante que cumpriria aquilo que o povo não poderia cumprir. Nós acabamos de ler essas passagens, né, em que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos, né, ficam embotados. Então, 31, 29. Aí, 30 agora. Pronto. Então, essa concepção que Jesus traz, ou que chega em Jesus, como representante geral de uma raça. E quando isso acontecer, quem não estiver debaixo dessa aliança responderá por si. Quem não estiver debaixo da representatividade legal, eu não quero o Senhor Jesus como meu representante legal. Ok. Cada um pagará por si. Então, Jeffrey Johnson, ele escreve um livro chamado A Falha Fatal. É um livro que expõe a falha do pedobatismo. Pronto, o livro serve para isso. A estrutura do livro, a concepção do livro é para mostrar como a abordagem da teologia da aliança dos presbiterianos, por exemplo, ou de qualquer perdobatista, é completamente inconcebível na estrutura bíblica e teológica. É um erro, por isso o nome do livro, Falha Fatal. Então, ele aborda esse conceito de cabeça federal porque é especialmente importante, porque a concepção de cabeça federal e das bênçãos recebidas e passadas entre batistas e pedobatistas são diferentes, a concepção é diferente. Por quê? Porque, de alguma forma, os pedobatistas entendem que aquela aliança que foi feita com ele serve para o filho. Isso na nova aliança. Mesmo o filho não crendo, mesmo o bebê não tendo a capacidade de crer, mas ele entende que existe ainda essa estrutura da antiga aliança vigente na nova aliança. Não por causa da nova aliança em Cristo em si, mas porque no Antigo Testamento a nova aliança já estava sendo administrada. Então ela meio que incorporou estruturas da antiga aliança. Por isso que as pessoas dizem, vocês escutam, os filhos da aliança. Né? Eles falam, olha os filhos da aliança. Eles estão certos em falar isso. Mas só que eles são filhos da antiga aliança, não da nova. Quando eles falam isso, eles estão dizendo que são filhos de quem? Da nova aliança. Eles não são. Os nossos filhos que nascem são filhos da aliança, mas da antiga aliança. Então, essa concepção de cabeça federal e do relacionamento das alianças, do pacto com Deus, é muito importante para diferenciar batistas e pedobatistas. Nós entendemos que na nova aliança, Jeremias 31, 29 e 30, naqueles dias não mais dirão, os pais comeram uvas verdes, não mais. Por quê? Porque na nova aliança é exigido o quê? O credo, a crença, a confissão em Cristo. Na antiga aliança bastava fazer parte daquela estrutura legal da concepção de representação federal, apontando para quê? Para uma realidade que viria, em que nós perceberíamos, como Gálatas 3, por exemplo, que nós não poderíamos de forma alguma cumprir os rigores daquele pacto, nós não poderíamos cumprir, e nós nos agarraríamos naquele que cumpriu, em outro cabeça federal. Então, essa concepção distingue os pedobatistas e os batistas, a forma como eu concebo a aliança e o cabeça federal. Ok? Os irmãos entendem, já dá para perceber aqui, que existe uma ideia diferente da nova aliança entre batistas e pedobatistas. Existe uma ideia dos pedobatistas de que a nova aliança ela já é não somente revelada no Antigo Testamento, ela é administrada no Antigo Testamento. Essa é a diferença, nós vamos ver isso com mais detalhes nas próximas aulas, especialmente quando falarmos do pacto da graça, que é esse pacto da nova aliança em Cristo Jesus.
Então, se já existe uma administração da nova aliança, do pacto da graça, no Antigo Testamento, tudo que há no Antigo Testamento é incorporado de diversas formas nessa antiga aliança, nesse pacto. Logo, então, toda essa estrutura de filhos da aliança, de representação legal da antiga aliança, é concebido como sendo da nova aliança. Então, os filhos têm direito, por exemplo, ao sinal da aliança. No Antigo Testamento era o quê? A circuncisão. Para eles, isso no Novo Testamento passou a ser o quê? O batismo. Mas não como uma estrutura de transição entre antiga e nova aliança. Na nova aliança, o sinal de que nós fazemos parte, o sinal externo de que nós fazemos parte de Cristo, da nova aliança, é o batismo. Mas não houve uma transição em que a circuncisão ela virou batismo. Em níveis mais amplos, nós podemos conceber isso, em níveis mais amplos. Em que? Qual o paralelo? Um sinal de entrada. Ok, um nível mais amplo de entender, é um sinal de entrada. Mas não existe uma ponte em que a circuncisão se transforma no batismo no Novo Testamento. Por quê? Por causa dos referentes que não batem. Lá era necessário apenas nascer dentro de uma família que pertencia à aliança. Na nova aliança isso não é suficiente. Não basta você nascer dentro de uma família que está dentro da aliança. Não basta isso. Você tem que crer, você tem que ter um novo coração. Se você não tiver um novo coração, você não tem Cristo, porque é Ele que o dá. Os irmãos estão entendendo? Então os irmãos percebem que não adianta, por exemplo, pedobatistas defender o batismo infantil olhando para o Novo Testamento, que era isso que nós pensávamos durante muito tempo. E é isso que eles fazem questão de causar confusão. É isso que eles falam. Se você pegar um pedobatista, conversar com um pedobatista, e aí só, evidentemente, você não vai querer discutir sobre isso, evidentemente, você não vai causar caso por isso, só para laboratório. Ele sequer vai conhecer direito essa estrutura que eu estou falando para você. Talvez ele não consiga nem falar dessa estrutura. Estou falando que eu conheço muitos pedobatistas e no seminário mesmo houveram algumas discussões. Sequer, por quê? Porque é uma concepção muito confusa. Você não escuta presbiterianos falarem sobre isso fora das igrejas presbiterianas. Por quê? Porque na igreja, quando você fala para um grupo que tem toda uma concepção, é mais fácil, ninguém vai contestar. Quem vai contestar? Porque todos pensam iguais. Eles não vão contestar. Esse é o tipo de assunto que não rola em conversas entre batistas e presbiterianos. Porque não se sustenta. É uma concepção que não se sustenta nem bíblica, talvez teologicamente tenha um ponto de sustentação. Quando nós pensamos qual é a diferença de pensar teológico e pensar bíblico? Pensar teológico é a aplicação e a interpretação da Bíblia. Esse é o pensar teológico. Então, se nós pensarmos teologicamente, pode ser que tenha alguns termos de sustentação, pegando esse nível de pensamento entre a antiga e nova aliança. Mas quando nós pensamos em termos bíblicos, isso não se sustenta, não tem sustentabilidade. Não tem. Vocês entendem? Então, essa concepção de cabeça federal para as duas alianças é muito importante compreender. Quando dizem, então, olha o filho da aliança, primeiro que só você vai ouvir presbiteriano falar isso. Se você ouvir um batista falar isso, ele não sabe o que é teologia batista pactual. Ele não sabe. Ou então você vai dizer, olha, como é que ele está festejando que ele é o filho da antiga aliança? Todo mundo que nasce é o filho da antiga. Não é o filho da nova. Quem nasce não nasce na nova aliança. Quem nasce, nasce na antiga. A aliança da maldição. A aliança da morte. A aliança que apontava para a morte. A aliança que levava para a morte. Por quê? Para que nós pudéssemos nos agarrar naquele que trouxe a nova aliança. O Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos, quando a gente tem esse tipo de concepção, nós
analisamos somente nos termos mais superiores, nos níveis mais superiores da estrutura. Nós pensamos, por exemplo, nós pensamos em reis, nós pensamos em larga escala de Adão, nós pensamos em Abraão, nós pensamos no nível mais elevado, mas nós vemos isso, até mesmo esses textos que nós lemos, nós vemos isso nos diversos níveis. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 24, abra aí, 1 Samuel capítulo 24. Quando Davi levanta um censo ali, do povo, né, a contagem do povo, nós vemos que Davi foi responsabilizado por desobedecer a Deus ou por fazer aquilo que não agradava a Deus. Davi foi responsabilizado, mas quem foi punido, quem pagou, a maldição não recaiu sobre Davi. Recaiu sobre quem? O povo. Lê o versículo 15 aí. É 2 Samuel? Desculpa, é 2 Samuel. Capítulo 24, versículo 15. Leia o 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou. De Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Ninguém na família de Davi morreu. Foi o povo que pagou. Deus deu 3 opções para ele escolher. Todos apontando para o povo. Quem foi que pecou? Davi. Quem foi que pagou? O povo. Por quê? O rei é o representante de uma nação. Isso acontece em vários momentos do Antigo Testamento. Mas esse não é somente o nível de atuação dessa representação legal. Abra aí em Josué 7. Em Josué 7 nós vemos ali outro nível dessa relação federal, em outra esfera de autoridade, numa esfera bem menor. Eu estou dando só 2 exemplos para os irmãos entenderem, um maior e um menor. Por exemplo, aqui no pecado de Acã, quando eles estavam tomando posse da terra prometida. Lê o versículo 1 do capítulo 7 de Josué. É interessante que nós vemos no Antigo Testamento e chegando no Novo também, nós temos parte disso, por exemplo, no início de Mateus, nós vemos a Bíblia fazendo questão de mostrar a genealogia, da onde ele vem, quem foram os representantes dele, quem foram os pais dele, nós vemos isso. Acã aí pecou, mas não bastou apenas Acã ser punido. Toda a família de Acã foi punida. Por quê? Porque ele era o representante daquele povo. Qual povo? A sua família. A família dele fez algo? Não, ele fez algo. Toda a família foi punida. Lê o versículo 24 até o 26. Leu 26? E levantaram sobre ele um montão de pedras, permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Então nós vemos aí esses 2 níveis de representatividade, tanto do maior quanto do menor. Então, o Jeffrey Johnson ele diz o seguinte: os vários níveis de cabeças federais incluem reis, governadores, anciãos, líderes e chefes de família.
Assim como todas as crianças estavam sob a autoridade dos seus pais, todos os cidadãos de Israel estavam sob a autoridade dos seus respectivos cabeças. Em última análise, todos os cidadãos estavam sob a autoridade do seu rei. O rei representava a nação inteira. Os irmãos estão entendendo essa relação de representação legal? Então, esse foi o tipo de trato que Deus estabeleceu com o seu povo, uma relação que seguia um trâmite federal nas mais diversas esferas da sociedade. Sociedade o quê? Esferas da sociedade e esferas relacionais. Portanto, o conceito relacional de um envolvimento federativo de Deus com a humanidade, especialmente seu povo, é importante percebê-lo estruturado em toda a história da redenção, ou seja, em toda a Bíblia, porque estava apontando para algo maior, estava apontando para outro representante legal. Logo, a compreensão dessa relação, ou seja, desse cabeça federal, atinge frontalmente a teologia bíblica, que a forma como nós lemos as Sagradas Escrituras, a forma como nós interpretamos as Sagradas Escrituras, em seus variados contextos, atinge diretamente. Por exemplo, atinge diretamente a teologia pactual, como atinge diretamente a teologia dispensacional. Visto que toda a humanidade não estava presente, isso é importante, visto que toda a humanidade não estava presente em todos os tempos para representar a si mesmo em momentos singulares da história da redenção. Um exemplo é a doutrina da imputação, tanto do pecado quanto da justiça para a salvação. Por exemplo, todos os povos de todos os tempos não estavam presentes em todos os tempos no mesmo local para que Deus pudesse fazer um pacto com esse. Em que medida todos os povos estavam em Adão? Através da representação legal. Numericamente, materialmente, todos os povos não estavam ali. Estavam através daquela representação. Como todos os povos de todos os tempos salvos estão em Cristo, através dessa representação. Não fisicamente, não materialmente. Tanto do pecado, né, quanto da justificação, imputação. Oi. Do nascimento, é? Esse daí é mais da transmissão da culpa, né? Não. Como você interpreta essa relação de transmissão da culpabilidade do pecado, vai cair de uma forma ou outra nessa representação federal. Aqui ele trata do representante, não da forma com que isso é transmitido, né? Se você quiser fazer uma representação, uma interpretação de uma representação transmitida através, por exemplo, dessa transmissão física, né? Tranquilo. Acho que você pode conseguir fazer isso. Mas eu acho que isso acaba indo para um nível um pouco superior, um pouco diferente dessa representação como tendo um caráter metafísico, não um caráter material, né? Através dessa concepção seminal. Porque aí você, por exemplo, isso aí vai cair também naquela discussão de por que o Senhor Jesus não pecou. Não, porque o pecado vem do lado do homem. E Maria engravidou virgem. Foi o Espírito Santo que a fez conceber, né? Então, isso daí cai naquela área em que nós não temos acesso a conhecimento suficiente para interpretar, né? É conjectura, cai nessa área aí.
É a mesma coisa de você, por exemplo, falar sobre o traducionismo e o... Qual é o nome do termo? Quando nasce a alma, por exemplo. Aquela discussão de quando a alma nasce. Então, são discussões, por exemplo, que você não tem tanto material para desenvolver, né? Então, você acaba querendo colocar chifre na cabeça de quê? De cavalo, né? Então, você não tem. Então, a gente pode pensar em níveis que a gente não consegue computar, por exemplo, um nível mais espiritual, um nível metafísico, né? Em que todos estavam presentes ali, não necessariamente por causa de uma ligação física, uma ligação biológica, né? Mas, se você conceber essa ligação biológica, mesmo assim, você vai considerar esse conceito de cabeça federal, né? Sem dúvida, existem muitos pactualistas que defendem, por exemplo, essa concepção. Mas eu acho que tem coisas que vale a pena você saber para você não ficar à parte, mas não vale a pena gastar tempo com isso, né? Ora, toda a humanidade de todos os tempos não estavam presente na queda que inundou toda a criação. Adão estava, ele foi o cabeça federal da humanidade. Assim como Cristo é o representante legal, cabeça federal dos eleitos, imputando nele sua justiça para a justificação, como foi imputada a culpa pelo pecado da humanidade por causa do pecado de Adão. Então, esse texto que foi lido, não vamos ler de novo, é o texto mais expressivo, é como se esse texto de Romanos 5, ele sistematizasse todo o conceito do Antigo Testamento de representação legal, chocando com esse mesmo conceito de representação legal no Novo Testamento. Então, o texto ele é muito claro em dizer, por exemplo, que todos estavam em Adão. O texto ele fala isso claramente. Toda a humanidade estava em Adão e recebeu a culpa pelo pecado, né? Adão representava um grupo, Jesus representa outro grupo. Por meio de Adão veio algo, por meio de Cristo veio outro. Agora, a forma como isso acontece, eu não escolhi Adão como meu representante, por exemplo. Nós não temos essa opção. Não tem como arbitrar isso, né? Não tem como... É a mesma coisa que querer fazer um retrospecto para identificar que João Batista foi o primeiro batista da história da igreja. Como se isso fosse trazer mais credibilidade à doutrina batista, né? Tem um livro escrito Rastro de Sangue que faz isso. Ele mostra na história que os batistas de hoje vêm de João Batista, por exemplo. Isso é ridículo, né? É muito ridículo e não tem credibilidade alguma. Então, só um minuto. Então, por exemplo, nós não precisamos traçar materialmente, nós não precisamos traçar empiricamente, experiencialmente, como nós somos descendentes de Adão. Por que nós não precisamos? Porque a Bíblia diz que nós somos. Ponto. A Bíblia diz que nós somos. Não tem a opção de dizer, mas eu não escolhi Adão como meu representante. Eu escolhi a Cristo como meu representante, mas Adão eu não escolhi como meu representante. Não tem como fazer essa opção. Charles Hodge, que é um sistemático reformado, ele diz o seguinte: além da suposição clara da verdade desta relação federal, Adão e Cristo, isto é expressamente afirmado na palavra de Deus. O paralelo traçado pelo apóstolo, ele está se referindo aqui a capítulo 5 de Romanos, entre Adão e Cristo se relaciona precisamente a esse ponto. Adão era o tipo dele que viria, o tipo de Cristo que viria. Como primeiro cabeça federal não cumpriu o pacto, o segundo cabeça federal cumpriu o pacto. Porque como aquele era representante de sua raça, o outro é representante de seu povo.
Então vamos ver aquele que eu botei, né? Romanos 5,15 diz que Adão trouxe a morte, Jesus trouxe graça. 16 diz que em Adão nós temos julgamento e condenação, em Jesus nós temos justificação. 17 diz que em Adão reinou a morte e em Jesus reinou a justiça. 18 nós vemos que por meio em Adão veio a transgressão que leva à condenação, em Jesus Cristo a justiça que leva à justificação e à vida. 19 diz que em Adão nós fomos feitos pecadores por causa da desobediência, e em Jesus nós fomos feitos justos por causa da obediência. Então, como em Adão nós materialmente não desobedecemos, em Cristo nós materialmente não obedecemos. Então existe essa relação espiritual e metafísica aí. Ok? Dúvidas, meus irmãos? Não? Os irmãos estão compreendendo? Estão compreendendo nada. Isso quer dizer que no pecado de Adão, não foi apenas Adão que pecou, toda a humanidade pecou nele. Nós vemos ali a queda, as consequências da queda em Gênesis capítulo 3. Logo no Éden nós já vemos esse caráter de representação legal. Quem foi que pecou primeiramente? Materialmente, quem foi que pecou? E quem foi responsabilizado? Quando Deus aparece no jardim, ele aparece chamando quem e culpando quem? Porque ele falhou em seu papel de representante ali. Certo? Então, logo ali nós já vemos essa primeira estrutura estritamente menor, mas de forma mais ampla, maior. Por quê? Porque naquele momento ele representava uma legalidade, uma representação legal com Eva, mas também com toda a humanidade. E ali nós vemos a partir de 14, 15, versículo 14 ou 15, nós vemos ali já o grande júri formado, o grande juiz, no grande tribunal, sentenciando ali, imputando as sentenças de juízo. E dentre aquelas sentenças de juízo, nós vemos algumas bênçãos ali sendo proferidas também, como Gênesis 15, né? E aí nós vemos que até mesmo a natureza, a criação, ela foi afetada por causa do pecado de Adão. E é por isso que Romanos 8 diz que ainda hoje a criação geme, aguardando o dia da redenção. Pois, conforme explicado acima, Deus estabeleceu com ele uma relação federal. Ele foi o representante legal apontado pelas Sagradas Escrituras. Por conseguinte, cada ser humano é direta, imediata e federalmente unido a Adão. Estamos em Adão, não por causa de nossos pais, mas por causa da nossa relação federal direta com ele. O mesmo princípio aplica-se a Cristo como cabeça federal do pacto da graça. Qual era o nome do pacto de Adão? Esses pactos, meus irmãos, às vezes, por exemplo, você encontra... nós estudamos, não é para ficar discutindo. Nós não estudamos para ficar discutindo. Nós não estudamos, por exemplo, uma posição que diverge da outra para a gente, por exemplo, entrar em desavença. Né? Não é isso. Se nós defendemos uma posição, é porque nós compreendemos que essa posição representa de forma mais fiel e mais bíblica algo que nós cremos das Sagradas Escrituras. É por isso que nós defendemos. Por isso que não adianta, por exemplo, você caçoar de outras, né? Por mais que você ache pontos muito falhos, pontos falhos, mas não adianta, porque não existe... dificilmente você vai encontrar alguém que defende, por exemplo, uma determinada posição sabendo que ela está errada. Se aquela pessoa defende aquela posição é porque ela entende, a consciência dela diz que ela está correta. Por exemplo, um professor meu, em certo momento ele estava caçoando
da teologia pactual, porque eles, onde nós encontramos nas Sagradas Escrituras o nome Pacto da Redenção, Pacto de Obras e Pacto da Graça. Tudo bem, onde nós encontramos o nome Trindade nas Sagradas Escrituras? Nós não encontramos o nome Trindade nas Sagradas Escrituras. E nem por isso não existe a Trindade. Essa é uma concepção teológica, é uma formulação teológica de um ensino bíblico. Dê o nome que você entendeu, o nome que melhor representa são esses que muitos homens pensaram. Esse é o nome que melhor representa. Mas existe a estrutura, existe um sistema, existe o ensino, mas para tornar real eu não preciso encontrar assim. Por exemplo, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu no Conselho Trinitário um pacto da redenção. Vai ser, por exemplo, na Bíblia não tem assim, transarás só quando casares, tem? E transar antes do casamento deixou de ser errado? Não. Por quê? Porque existe uma série de ensinos, princípios das Sagradas Escrituras que mostram que fornicação é o sexo antes do casamento, é prostituição, é abuso do corpo. Vocês estão entendendo? Então, não só porque existe um termo dispensação em Efésios, por exemplo, em outros textos, mas especialmente de Efésios, só porque existe o termo dispensação na dispensação passada, isso não faz do dispensacionalismo um único sistema plausível. Não faz. Porque se for por isso, nós encontramos quantas vezes pacto, 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 ou não tem aliança na Bíblia? É claro que tem. Vocês estão entendendo? Então, assim, às vezes as pessoas acham esses argumentos e dizem, ponto, esse é o checkmate do meu argumento. Mas não é. A concepção trinitária foi do século II, por exemplo, foi desenvolvida, especialmente por Tertuliano. Século II, século III. Então quer dizer que antes não tinha conceito de trindade? É claro que tinha. É claro, é evidente que tinha. Né? Então a gente precisa compreender isso. Porque quando a pessoa vem com esses argumentos, o que parece é assim, ó, eu acho, sinceramente, que você sabe que está errado, mas está defendendo esse ponto. Não é. Se a pessoa está defendendo um ponto, ele sabe que está certo. Eu posso não compreender como. E eu, meus irmãos, ó, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Muitos defendem os seus pontos por causa de acomodação política. Muitos defendem os seus pontos por causa de acomodação de algum nível. Muitos. Muitos presbiterianos entendem que o pedobatismo não é o correto. Muitos. Muitos, não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Muitos entendem, mas rejeitar o pedobatismo significa rejeitar toda uma estrutura em que, eu não estou dizendo que eles são hipócritas, não, de forma alguma, mas significa rejeitar toda uma estrutura. Por exemplo, eles pensam assim, tentando entrar na cabeça de alguns, eles pensam assim, existem benefícios maiores em aceitar isso. Existem benefícios maiores em aceitar isso. Por quê? Porque o alcance estando nesse meio é bem maior do que saindo dele. Por exemplo, por mais que eu entenda que o pedobatismo é algo difícil, mas, por exemplo, eu posso engolir isso. Em contraposição, nós vamos plantar igrejas, nós vamos fundar seminários, nós vamos pegar toda a estrutura que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem e vamos desenvolver e avançar com o Evangelho. Então, muitos podem pensar isso mesmo, né? Muitos podem considerar isso. Então, ninguém defende um ponto sabendo estritamente que ele está errado e só para fazer birra. Quem defende um ponto é porque, em níveis diferentes, entendem que é o correto. Muitos não sabem sequer defender o batismo infantil. Não sabem mesmo. Não sabem defender o batismo infantil, mas receberam isso.
Mas nós temos que ser escravo às Sagradas Escrituras. Nenhum sistema. O que a Bíblia diz é o que nós devemos aceitar. Se nossa consciência está firmada em um ensinamento bíblico e nós entendemos que esse é o correto, então tira o reformada, tira o presbiteriana, tira. O problema é porque algumas vezes nós fazemos os julgamentos de que o que vale e o que não vale, o que vale mais e o que vale menos. Então, se eu posso engolir isso por um bem maior, tudo bem, eu não vou julgar a sua posição, não vou mesmo. Se você entendeu, é isso, tudo bem. É por isso que, por exemplo, nós tivemos um seminário, eu já tinha essa concepção ainda no seminário, de colegas que eram presbiterianos. E aí eu vi outros colegas discutindo com ele, eu disse, cara, tu está fazendo isso para quê? Ele é presbiteriano, ele podia estar no seminário presbiteriano, está num seminário interdenominacional. A igreja dele, que é presbiteriana, paga o seminário dele. Ele é presbítero lá. Tu vai discutir com o cara por quê? Se o cara mudar, e aí? Ele vai para a tua igreja vai pagar o seminário dele, e aí? Tu tem noção das consequências disso? Deixa o cara por si só, meu irmão. Deixa o cara com as inquietações teológicas dele. As implicações são bem maiores, não faz sentido isso. Se essa é a concepção que tu tem, tudo bem, mas deixa a dele, cara. É a dele. Ponto. Então são coisas que nós devemos entender, nós devemos compreender, devemos entender a mente, o argumento daqueles que pensam diferentes. Por quê? Porque se a gente só olhar ao nosso lado, pode ser que a gente fique bitolado e pronto, a gente errou aqui. É muito fácil você, por exemplo, falar da esquerda para a esquerda. Não é fácil, não? É fácil demais. Você vai para um conselho do PSOL, PCdoB, do PT e fala lá da esquerda. Todos vão aplaudir. Se você der um espirro de alguma posição de direita, você vai ser apedrejado. Agora, uma coisa é você defender a esquerda para a direita e a direita para a esquerda. Aí é diferente. Que era uma coisa boa da Escola Charles Spurgeon. Tinha pastor presbiteriano, tinha pastor batista, tinha irmão presbiteriano, batista, pentecostal. E aí, de repente, tinha um assunto que tinha um debate assim. E aí, cada um... Então, interessante, né? Ok, então vamos lá. Ou seja, o Senhor Jesus também representa uma raça, né? Geração eleita, sacerdócio real e tal. 1 Pedro, capítulo 2. Aquilo que recaiu sobre Adão, culpa e condenação por desobediência, foi imputado àqueles que ele representava. Nós vemos isso em Romanos 5, toda a humanidade. Esse mesmo conceito é usado para a relação com Cristo, aquilo que recaiu sobre Cristo, bênçãos por causa da obediência, justiça, é imputado como justificação. Nós vemos isso muito em Gálatas capítulo 2. Justificado, pois, mediante a fé, não por obras, né? Então, ninguém é justificado por obras da lei. Romanos 3, 1 Coríntios 5, sobre aqueles que... Foi imputado sobre aqueles que ele representa. Então, vamos ler aí... João capítulo 10, aquele que fala especificamente das ovelhas por quem ele morreu, aqueles por quem ele morreu, aqueles que ele representa. E aí que é interessante, porque se você entender assim, ok, na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vemos ali um pacto em que toda a humanidade está debaixo de Adão. E nós vemos um pacto ali que tem essa relação federal em que as bênçãos, mas também as maldições são transferidas de acordo com essa relação federal, né? Em Cristo algo muda, como os textos que nós lemos. E aí isso enaltece mais a concepção de que eu vou ser redundante, né? De compreensão cognitiva do que Cristo significa para entrar na nova aliança. No Antigo Testamento não tem isso.
No novo, porque se tem um paralelo em que Adão representa todos e Cristo, se tem um paralelo em que Adão representa um povo e Cristo representa um povo, se Adão representou toda a humanidade, por que Cristo representa só os eleitos? Essa é uma dúvida que deve surgir na cabeça de todo mundo, por causa do teor das alianças. Adão está numa aliança diferente da aliança que Cristo está. Na aliança que Adão está, não nesse sistema, né, a antiga aliança que governava aquela dispensação, nessa aliança não é necessário a aceitação cognitiva. Irmãos, entendem quando eu falo aceitação cognitiva? A compreensão, o entendimento não é necessário, basta você fazer parte. Basta isso, né? Um filho nasceu, ele já recebe o sinal ao 8º dia ali, a circuncisão na carne. No teor da nova aliança é diferente. Para entrar nela é necessário a compreensão. Que isso se chama o quê? Crer. Nós vamos ver isso hoje, né? O arrependimento dos ninivitas é a maior expressão da crença do Novo Testamento no Antigo. O arrependimento. Para eu me arrepender, eu preciso o quê? Crer. Como eu me arrependerei se eu não compreendo? Como eu vou crer se eu não entendo? A nova aliança exige isso, por isso que Jesus Cristo representa aqueles que creem, porque a essência da nova aliança é diferente da antiga. Os irmãos estão compreendendo isso? Os pedobatistas dizem que o quê? Que ambas as administrações têm a mesma substância. A nova aliança ela foi administrada no novo e foi administrada no antigo, e tem a mesma substância. O batista diz que não. A nova aliança foi administrada no novo, e a substância da antiga é completamente diferente da substância da nova. Completamente diferente. O teor, a substância da nova é completamente diferente. Como os santos do Antigo Testamento foram salvos? Eles foram salvos por confiar na promessa que foi sendo revelada em todo o Antigo Testamento que apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, aqueles que creram na promessa, sem conhecer completamente, eles foram salvos por ação retroativa da morte de Cristo. Porque eles creram na promessa. Então, todos foram salvos por Cristo, ou depois dele ou antes dele, mas todos crendo nele. Ok? Ok? Então, por exemplo, ninguém foi salvo por cumprir obras da lei. Não. Ninguém foi salvo porque nasceu na aliança. Ele é filho da aliança. Não. Ah, pastor, mas você está dizendo que se a Clarinha morrer hoje, ela não vai para o céu? Eu disse, não sei. Eu quero que vá, mas eu não sei. Ah, quer dizer que criança quando morre não vai para o céu? Você está dizendo que aqueles que nascem na aliança não vai ser salvos? Eu disse, não sei. Talvez se um dia eu estiver no funeral de uma criança, eu vou dizer alguma coisa que eu ainda não sei, né? Eu espero que vá. Eu não sei se vai. Eu espero que vá. Se todas as crianças que morrerem são eleitas, eu não sei, né? Eu não sei, né? O ponto é, a substância da antiga aliança é diferente da substância da nova aliança. É bem diferente. Ok? Então, qual foi o texto que eu pedi para abrir? João 10. 25 a 28. Leia aí. Respondeu-lhes Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ok, Jesus tem um povo definido. Jesus tem um povo definido. 1 Coríntios. Deus resolveu a salvar através de quê? A loucura da pregação. Tem que ouvir.
Tem que compreender, tem que crer. Tem que crer. A nova aliança exige isso. A nova aliança diz que não, como Jeremias diz, não é mais necessário o sinal externo. É necessário o sinal interno. Vamos lá no texto que eu não coloquei aqui, que os presbiterianos usam. Colossenses capítulo 2. Então, é aqui que eles dizem, por exemplo, que a circuncisão virou batismo. Versículo 11. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Quem foi que quando recebeu Cristo foi circuncidado aqui? Materialmente, né? Fisicamente. Nele também fostes circuncidados. Por que eles dizem isso? Meus irmãos, nunca peguem um termo e interpretem como se fosse no mesmo significado do outro. A aplicação aqui é diferente. Eu estou fazendo aquela diferença de significado e sentido, certo? Qual é o sentido aqui? O sentido é o mesmo. O sentido não muda. Qual é o sentido? A circuncisão aqui, nele também foste circuncidado. Qual é o sentido? A circuncisão no Antigo Testamento era o quê? Era sinal de quê? Mais ainda, era sinal de que você pertencia a um povo. Ok. No Novo Testamento, aqui fala de circuncisão. Aqui está falando que nós fomos circuncidados. Isso aqui, o sentido é de quê? De que nós pertencemos a um povo. Nós recebemos a marca. Mas aqui ele diz, olha aí, não por intermédio de mãos. No Antigo Testamento era por intermédio de mãos? Tinha que rasgar o pingolim do cara. Por intermédio de mãos. Não por intermédio... em Jesus Cristo não é por intermédio de mãos. Ok, vamos continuar. Mas no despojamento do corpo da carne. Lembra lá de Efésios capítulo 4, quando Paulo fala da santidade, no despojar do velho homem, no despir do velho homem. Como nós fazemos isso sem compreender? Como nós fazemos isso sem entender? Como nós fazemos isso com disposição cognitiva, nossa, racional? Como? Nós não fazemos isso sem essas concepções. Esse despojamento é uma ação nossa. Então você percebe que o conceito de circuncisão ele já define por ele. Não é uma circuncisão física. O único paralelo de sentido aqui, em que a circuncisão do antigo e a do novo, é como sinal de entrada. Pronto, vocês fazem parte da aliança. Mas o teor, a estrutura é completamente diferente. O sinal não é um sinal feito por outros, é um sinal seu. Não é um sinal cuja compreensão vem de outros, é um sinal que depende da sua compreensão. É um sinal espiritual, não é um sinal físico. Nem também foi circuncidado por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. Opa! Qual é a circuncisão de Cristo? Não é física, não é material. É espiritual. Esse é o sinal da nova aliança. A circuncisão do coração. Tendo sido sepultados, não tinha nem essa concepção do Antigo Testamento de quando a criança era circuncidada, tinha esse caráter de morte. Não tinha essa concepção. Esse tendo sido sepultados, o que ele passa a descrever como isso acontece, como o versículo 11 acontece. Qual é essa realidade da circuncisão? Qual é a realidade da circuncisão? Aí ele diz no versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. É aqui que eles dizem que a circuncisão virou batismo. Você está vendo aí? Não. O versículo 12 descreve como acontece o versículo 11. Dá para entender isso no texto aqui, não dá? Eu estou lendo aqui, eu não estou vendo nem o original, estou vendo aqui mesmo a tradução. Dá para entender. Tendo sido sepultados juntamente com Cristo no batismo.
E aqui você já... Qual é a ideia que dá de sepultamento? Imersão ou aspersão? Imersão, não é não? Dá direitinho, você vê, ó. Viu? Então, batista bíblico. No qual, estou caçoando já. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a... De quem? Dos seus pais ou seu? Você percebe, meu irmão? Por isso que eu digo, ó, quando você interpreta um texto por causa dos seus pressupostos, se os seus pressupostos forem incorretos, a sua interpretação será incorreta. Você vai imputar ao texto um sentido que ele não tem. Esse é o problema. Foi por isso que eu nunca, até hoje, não tinha aceitado nenhum sistema. Porque você impõe ao texto um sentido que ele não tem. Ó, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o poder que foi necessário para fazer isso que nós fizemos. Qual foi o poder necessário para circuncidar uma criança no Antigo Testamento? Não tem. Agora, em Cristo, a nossa circuncisão depende de um poder. Qual o poder que foi exercido na cruz? Naquele túmulo lá, um túmulo de ressuscitar Jesus. Pronto. Se um presbiteriano for conversar com você, ele vai falar de batismo e circuncisão, ele vai abrir esse texto aqui. Pode ter certeza. Eu sei isso porque já abri lá no seminário comigo e com os meus colegas. Evidentemente, eu não discuti, não falei nada. João 17, 9. Então, eu estou falando aqui, citando muitos presbiterianos, é só para dar o contraditório para os irmãos entenderem a estrutura de pensamento e entenderem por que a convicção batista. João 17, 9 diz o quê? Não pelo mundo, por aqueles que me destes. Existe uma exclusividade de povo. Então, indo para o fim aqui. Stephen Lawson diz o seguinte: no alvorecer da história humana, Adão foi o cabeça representativo de todas as pessoas que viveram. Por um só ato de desobediência, Adão trouxe o pecado, a morte e a condenação à raça humana. Romanos 5. Por outro lado, Cristo é o representante de outra raça de pessoas, uma raça escolhida. 1 de Pedro 2,9. Com um só ato de obediência, ele preparou e dispôs a dádiva pela graça que traz justificação. Romanos 5, 6, 16. Para o seu povo. O estudioso do federalismo batista, Samuel Reinham, ele expande e explica a importância da compreensão de um cabeça federal, e aqui a gente já está chegando por fim e mostrando como isso como isso coopera para o entendimento e a importância do entendimento da teologia federal. Ele diz o seguinte: uma parte essencial de um pacto é o cabeça federal. Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. O pai é o chefe da família. Fala e atua pela família e etc. E estamos usando a palavra cabeça da mesma maneira que Deus sempre faz ou lida com seus pactos com o cabeça federal. Este indivíduo representa um grupo e Deus decide e determina a quem o indivíduo representa. É assim com Adão, Noé, Abraão, Davi. Ele está citando alianças que nós vamos ver. E com Cristo. Todos eram representantes de um grupo. Isso é importante porque quando estamos analisando ou investigando a associação de um pacto, a única coisa que temos que fazer é perguntar a quem o cabeça federal representa. Por quê? Ou nós estamos em Cristo ou estamos em Adão. Mas nós estamos em algum cabeça federal. Ou, de outra perspectiva, quem são os que representam, os que pertencem ao cabeça federal? A adesão de um pacto depende da cabeça
Federal. Por conseguinte, toda a humanidade estava unida em Adão em seu pacto com Deus. E aqui eu já vou finalizando mostrando as terminologias dos pactos. Um pacto que exigiu obediência, ou seja, existia uma condição a ser cumprida por parte de Adão para ele ter vida, caso obedecesse, ou morte, ou maldição, caso desobedecesse. Vamos lá, Gênesis 2. Essa é a estrutura do pacto da obra, pacto de obras. Pacto de obras é um pacto que exige o quê? Exige algo do homem. É um pacto em que é colocado uma condição para que ele faça algo. Caso ele faça, ele receba vida, bênçãos. Caso ele não faça, ele receba morte, maldição. Gênesis 2, 15 e 17. Alguém lê. Aqui é a condição que Deus estabeleceu para Adão. Existe o nome pacto de obras aqui? Não. Essa é a terminologia que foi dada a esse conceito teológico que é visto no Gênesis 1, 2 e 3. Gênesis 1 e 2. Lê aí alguém. O que é que está dizendo aqui? Explícita e implicitamente. Isso mesmo. Vida, se obedecesse, que está implícito, mas explicitamente está o quê? A morte se desobedecer. Uma condição. Nós encontramos isso em Cristo. Nós encontramos assim Cristo dando uma lei, e se nós não obedecermos uma lei, nós iremos morrer? Não, nós encontramos para Ele, nele, o sacrifício perfeito, o Adão perfeito, o segundo Adão, que obedeceu, fez aquilo que o primeiro não fez. Por isso que é pacto de obras aqui com Adão. E a estrutura de pacto de obras em todo o Antigo Testamento. Porque em todo o Antigo Testamento nós vemos leis medindo o nível de obediência ou desobediência. Não era assim? Se o povo, por exemplo, tinha lá, tinha muito claramente descrito, por exemplo, a estrutura do decálogo, a estrutura dos 10 mandamentos. Uma estrutura de leis ali, em que a desobediência, então, contam que existem 613 leis, por exemplo, no Antigo Testamento. Mas existe uma estrutura, o teor dessas 613 leis, que são os 10 mandamentos, chamado decálogo. Então, nós vemos ali claramente leis que, se não fossem observadas, haveria punição. Qual é a que Deus trata com mais rigorosidade? É a idolatria. Não é? E nós vemos que a idolatria resultou, por exemplo, no cativeiro babilônico, no exílio, por exemplo, na Babilônia. Nós vemos isso. E depois dali, o povo de Israel nunca mais foi igual. Houve uma gigantesca dispersão. Nunca mais. Houve a desestruturação de 10 das 12 tribos, por exemplo, 13, se contar com Benjamim, das tribos. Hoje nós cometemos idolatrias e nós não recebemos as punições. Por quê? Porque foi sobre Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos uma condicionalidade. Nós vemos uma condição para ser abençoado ou amaldiçoado em toda a Antiga Aliança. A Antiga Aliança servia para quê? Para olhar para o nosso coração e dizer, nós não conseguimos, mas acreditamos nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor seriam materializadas em uma promessa no Senhor Jesus Cristo. Nele nós temos o pacto da graça. Graça pressupõe o quê? Incondicionalidade. Não existe uma condição para nós recebermos, mas existe uma condição para Ele. Não para nós, mas para Ele existiu uma condição. Enquanto nós entramos no pacto da graça em Jesus, Jesus exerceu o seu pacto de obras. Por quê? Porque existia uma condição para ele precisava fazer algo. Nós recebemos por completo imerecimento.
Vamos ler mais aqui, os irmãos vão entender. Esse é conhecido como pacto de obras, né, de Adão, porque exigia algo da parte do homem. Diante da desobediência veio a maldição, não somente sobre ele, mas sobre toda a raça que ele representava. Nós vemos isso em alguns textos aqui. Em outro pacto está outro cabeça federal, o perfeito e obediente Jesus Cristo, aquele separado no pacto trinitário. Nós vamos ler esses textos e aí talvez a gente demore mais um pouquinho na aula de hoje, mas tudo bem. Separado no pacto trinitário, antes da fundação do mundo, para trazer vida aos escolhidos de Deus. Meus irmãos, pastor, existe esse pacto da redenção? A terminologia não existe. É claro que não existe. Mas esse foi o termo dado. Por exemplo, os reformados nunca disseram 5 solas da reforma, nunca. Os reformadores, nunca cunharam os 5 solas da reforma nessas terminologias. Isso veio no século XX, essas terminologias. Os 5 pontos de Calvino não foram sistematizados por Calvino, por exemplo, mas pelos calvinistas. Então, essa argumentação de que se não existe o termo, não é bíblico, é uma argumentação que não se sustenta. É uma argumentação muito frágil, não se sustenta. Como existem vários outros conceitos que não são tirados por textos explícitos da Sagrada Escritura, mas são tirados de princípios. Então vamos ver alguns textos que falam desse pacto da redenção. Olha a ideia aqui. Ó. Aquele Jesus separado num pacto trinitário, a ideia de um acordo trinitário antes da fundação do mundo para trazer vida aos escolhidos de Deus. Então vamos ver isso na Bíblia. Alguém abre em Efésios capítulo 1, alguém abre em Gálatas capítulo 4, alguém abre João capítulo 3, alguém abre em 1 João capítulo 9. Efésios 1, Gálatas 4, João 3, 1 de João 4. Vamos ler nessa ordem aqui. Efésios, o texto mais expressivo é o de Efésios. Efésios 1, 3 a 7, alguém lê? Rápido, porque vai depender de vocês aqui se a gente vai demorar ou não. Antes da fundação do mundo, continua. Se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, isso já estava apontado para Cristo, antes da fundação do mundo. Ok. Redenção antes da fundação do mundo por causa da escolha de Deus e enviar o Senhor Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo. Então os irmãos já entendem por que o nome Pacto da Redenção. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Quem enviou? Deus enviou. Ok, continua. Ok, então houve um planejamento antes da fundação do mundo, houve a escolha de alguns que deveriam ser salvos. Jesus Cristo foi enviado com essa missão de cumprir a obra para salvar, e quando chegou a plenitude dos tempos, naquele tempo determinado, planejado, Deus envia o seu Filho. João 3,16, um dos textos mais belos na Sagrada Escritura. Deu o seu Filho. 17,4. João 17,4. Quem confiaste? Confiastes a Jesus. Quem confiou? Deus. Quando isso foi confiado? Versículo 18. Essas perguntas? Ok, enviaste. 1 João 4, 9 e 10. Ok, então, por exemplo, a esse conceito que existe vários textos nas Sagradas Escrituras, forma-se um princípio de redenção, cujo termo dado é um pacto trinitário para salvar a humanidade em pecado. A isso é chamado de pacto da redenção, um acordo trinitário em que Deus planeja, Cristo é enviado e o Espírito Santo é o selo para assegurar a consumação da obra. É um pacto trinitário, ok?
Esse pacto é conhecido como o pacto da redenção, um acordo celestial entre Pai, Filho e Espírito Santo para salvar os eleitos. Por isso, todos aqueles que têm o Senhor Jesus como cabeça federal, ou seja, seu representante legal, recebem os benefícios de sua obediência. Todos que estão em Cristo, né? Versículo 1:12 diz que em Cristo nós passamos de criatura para filhos. Todos que estão em Cristo recebem gratuitamente as bênçãos que ele conquistou. Essa aliança é chamada de pacto da graça. Por quê? Porque não existe nada, porque não existe qualquer condição de obediência legal para o homem. Cristo representou, Cristo obedeceu, Cristo pagou e o preço no lugar do seu povo. Gálatas 3 nós vemos isso, não vamos ver, mas nós vemos isso mais detalhadamente. Cristo cumpriu o pacto de obras estabelecido. Então, entenda aqui, o pacto de obras é um pacto que existe condição ou não? Existe condição. Adão cumpriu isso. Toda a dispensação da antiga aliança cumpriu isso? Não. Então, o que foi que aconteceu? Num pacto trinitário, num acordo trinitário, Deus estabeleceu um pacto de obras para Cristo. Que tinha condição ou não? Tinha. Ele cumprindo e obedecendo aquilo que Adão não fez, Cristo dispôs para nós na nova aliança um pacto da graça, um pacto que tem condição ou não? Não tem condição. Nós só entramos, não é? Existe a condição de obedecer? Não. Não existe a condição de obedecer. No sentido de executar alguma obra para entrar, não existe. A condição é crer em Cristo, o representante, fazer parte dele, estar nele. É por isso que nós vemos vários textos que nós estamos nele, em ele, nele. Então, isso é conhecido como o pacto da graça. Então, os 3 grandes pactos são o pacto de obras, o pacto da redenção e o pacto de graça. A forma como nós concebemos o pacto de obras e o pacto da redenção, as ordens, é que divergem também, né? Concluir, em síntese, existe uma relação muito clara e simples entre os 3 pactos, redenção, obras e graça. Esse resumo é feito por Samuel Reino. Então, esse é o último slide para a gente concluir. Bom, presta atenção aqui. O pacto da graça é assim chamado porque suas bênçãos são dadas gratuitamente aos seus membros. Essas bênçãos são gratuitas porque elas foram ganhas exclusivamente pela obediência de Cristo, o cabeça federal, no cumprimento de sua comissão no pacto da redenção. Ele foi enviado, assim como me enviaste, ele foi comissionado a algo. Assim entendido, o pacto da graça surge na história em contraposição ao pacto de obras. Este pacto, havendo sido quebrado, o pacto de obras, toda a humanidade nasce imediatamente em união federal com Adão sob a maldição da lei. Quando o homem é libertado dessa condenação, sua liberta... dessa... Ai, por que tu falou? Falou não? Sua libertação vem através da propiciatória satisfação de Cristo em seu nome e a imputação graciosa da justiça de Cristo à sua conta, quando apropriada pela fé. Em outras palavras, Gênesis 3,15 mostra o pacto da graça é a solução para as maldições do pacto de obras. Então, tudo começa em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, os pedobatistas entendem que aquele descendente que esmagaria a cabeça da serpente, apontando para Cristo, naquela porção de Gênesis 3,15, os pedobatistas entendem que ali já há a administração do pacto da graça. O pacto da graça já é administrado ali. Os batistas entendem que não, ali é revelado. E essa revelação que começa no pacto, em Gênesis 3,15, ela vai se ampliando
cada vez mais sendo mais desenvolvida. Quando chega na nova aliança, ela é estabelecida ou administrada. Quando chega na nova aliança. Os pedobatistas entendem que não. Em Gênesis 3,15 já há a administração. Ela já é estabelecida ali, só que ela tem duas administrações. Uma na antiga aliança e uma na nova aliança. Os batistas entendem que a nova aliança é o pacto da graça. Os pedobatistas não entendem isso. Entendem que é uma segunda administração do pacto da graça. Então, em Gênesis 3,15, os batistas entendem uma revelação. Os pedobatistas entendem uma administração. Por isso que eles incorporam tudo que vem depois dentro do pacto da graça. Aí vem o pacto de Moisés todinho. No pacto de, por exemplo, aí vem, o que é que nós entendemos? Existe ali a revelação. Essa revelação vai ganhando maior luz e sendo desenvolvida na sua revelação nos pactos subsequentes. Nós vemos um pacto com Noé, um pacto de preservação, que Deus diz que não mais destruirá a terra dessa forma. Nós vemos um pacto de Abraão, mostrando uma descendência que seria tão numérica quanto as estrelas do mar, a areia da terra da praia. Nós vemos esse pacto com Abraão agigantando em que Isaac é um tipo de Cristo. O que é que está acontecendo? Está tendo uma revelação maior sobre algo que haveria de vir em Cristo. Nós vemos um pacto com Davi, e nós vemos que em Davi viria um herdeiro que sentaria no trono e governaria sobre todos os povos. Quem é esse? Cristo. E nós vemos o Cristo, aquele que foi prometido e revelado no Antigo. É simples, não é não? É muito simples. Se vocês fossem estudar dispensacionalismo mesmo, vocês iam ficar com a cabeça completamente bagunçada. É simples demais. É muito simples isso. Pronto, acabou. Essa é a forma que nós entendemos. Os presbiterianos ou os pedobatistas, na verdade nós só conhecemos pedobatistas que são presbiterianos, né? Eu falo pedobatista porque existem outras denominações que são pedobatistas sem ser presbiteriano. Então eu estou decidindo o que a gente vai ver na semana que vem. Se a gente vai ver o pacto de obras ou o pacto da redenção. É certo que o pacto da graça vai ser o último, mas eu estou decidindo o que nós vamos ver, porque existe uma necessidade de sistematizar essa ordem, porque nós temos a tendência de pensar cronologicamente. Por exemplo, se houve um pacto da redenção, é porque existiu a necessidade de enviar Jesus para salvar. Antes da desobediência do pacto das obras, não existia a necessidade de enviar Jesus para salvar, porque Adão ainda não havia pecado. Então, se a gente pensar cronologicamente, nós vamos pensar assim, primeiro Adão pecou e foi feito um pacto da redenção para enviar Jesus. Só que nós não pensamos, a Bíblia não funciona, o plano de Deus, o plano eterno, celestial, ele não funciona cronologicamente. Né? Então, estou resolvendo como nós vamos fazer. Possivelmente, eu vou quebrar esse conceito cronológico. Possivelmente, eu vou tratar primeiro do pacto da redenção. Se ele foi feito antes da fundação do mundo, ele foi feito antes da queda. Ele foi feito antes que Adão quebrasse o pacto de obras, né? Ou talvez eu aborde o pacto de obras primeiro, porque fica mais fácil para vocês compreenderem. Porque primeiro, mas eu fico no perigo de vocês compreenderem que primeiro teve a queda para depois ter a eleição. Né? O que foi que aconteceu primeiro? Primeiro a queda e depois elegeu, Deus elegeu e depois determinou a queda. Então eu vou ver como é que eu vou fazer ainda aí, tá bom? Então orem por mim aí para eu passar de uma forma que os irmãos compreendam melhor. Os irmãos têm alguma dúvida, meus irmãos? Os irmãos entenderam essa relação? Ficou claro? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado
pelas tuas sagradas escrituras que governam as nossas vidas. Nós suplicamos ao Senhor que nós estejamos sendo fiéis à tua escritura, Deus. Nós estudamos conscientes de que nós buscamos a fidelidade dos teus ensinamentos, dependendo do teu Santo Espírito para a lucidez na interpretação, buscando de todas as formas não nos encaixar em algum molde humano, algum molde estabelecido por homens falhos para exaltar determinados pontos de vista, Deus. Que nós realmente sejamos fiéis à intenção do teu Santo Espírito em inspirar a tua maravilhosa palavra. Nós entendemos que os teus planos são superiores demais para nós alcançarmos. Nós tentamos sistematizá-lo, entendendo que assim nós compreenderemos melhor os teus feitos, a obra redentora de Cristo, a necessidade que nós temos dele. Por isso nós rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, que o Senhor nos ajude no desenvolvimento da compreensão teológica dos teus feitos, ó Pai. Permanece conosco durante todo esse dia, que nós possamos estar aos teus pés da cruz, olhando para o preço da nossa redenção, consultando nosso coração, colocando em perspectiva o nosso arrependimento, a nossa fé, analisando a nossa vida segundo os teus ensinos, meu Deus. Que logo mais nós possamos prestar um culto que suba ao Senhor como aroma agradável. Que o Senhor receba, meu Deus, e que nós sejamos abençoados simplesmente por cultuar o Senhor. Nós fazemos isso unidos a Cristo, por causa da obediência dele, segundo os seus méritos e a sua justiça. Amém.